e ele, num momento, tem uma angústia, e ele precisa sair. Então, vários filmes já usaram isso, né? Várias peças já usaram essa ideia. E também tem uma coisa, a caverna, você pode ver ela em níveis, né? Tem coisas que eu posso estar meio fora da caverna, tem coisas que eu posso estar muito dentro da caverna. Eu posso sair da caverna, sei lá, de repente ver que tem uma outra caverna, né? A gente não pode pensar num processo final, que é uma vez só que se faz isso. Isso é o sábio, né? A gente que está procurando esse saber, a impressão que a gente tem é que a gente entra e sai dessa caverna diversas vezes. É como se fosse uma caverna um pouquinho maior, os desafios são outros, a gente aprende outras coisas, mas esse processo de sair da caverna, ele vai sendo constante. Para Platão, numa chave bem macro, a matéria é a caverna. Então a gente está na caverna. Todo mundo. Por quê? Porque está todo mundo vivo. Pronto. Então está todo mundo na caverna. Porque ele associa a ilusão ao material e a luz do sol às ideias arquetípicas. Certo? Aí eu não vou entrar nos arquétipos, porque tem um curso muito bom de filosofia, tá? Que explica direitinho. Lá na Nova Prova. Aí não vai dar para entrar no que seria o arquétipo, mas para Platão a caverna, ela é a matéria. A vida em si é engano. Pitágoras mesmo falava, né? É melhor você confiar na matemática para descrever a realidade do que nos seus próprios sentidos. Porque é tudo engano, né? As sensações são enganosas. Se eu olho para ele ali, ó, ele para mim tem esse tamanho aqui, ó. Né? Porque é o que eu vejo. Se for pelo que eu vejo, ele tem esse tamanho. Aquele lá está de pé já é assim, um pouquinho maior. Por que eu sei que ele não é desse tamanho? Por causa da razão. E por causa do conhecimento que eu tenho das leis da física. Eu sei que ele está longe, quando eu for chegando perto, ele vai aumentar, então ele deve ser mais ou menos desse tamanho assim. Mas eu não estou vendo. Entende? Eu estou usando a razão para analisar o que os sentidos me trazem, porque eles por si só são muito errôneos. Eles não conseguem captar a realidade com todos os sentidos. Então, tudo que eu capto com os sentidos, audição, visão, né, deve estar errado. Tem que ser arrumado pela razão para poder ser condizente um pouquinho mais com a realidade material. Ok? Então, numa chave macro, para Platão, a caverna é a própria existência da gente. E aí a ideia da filosofia é tirar as pessoas da caverna. Assim, uma dica para vocês, tá? Não enfeitem a caverna, saiam da caverna. Tem gente que põe home theater, põe canais, 242 canais, 24 horas por dia, coloca aquela cama, sabe? Sabe aquele sofá? Tem pessoal que compra o sofá agora, né? Aquele sofazão, cara, fica, diz assim, aqui tá muito bom, né? Eu não saio por nada. Gente, não arruma a caverna, tá? Deixa ela limpinha sem nada. O negócio é sair da caverna. A gente não quer tornar a caverna agradável. Que é uma outra... Platão tem a teoria da alma prisioneira, né? Como se a gente fosse um prisioneiro e ficasse arrumando a cela, ao invés de abrir a porta e sair. Então a gente não pode querer ficar na caverna. O lance é sair da caverna. Então não é se acomodar. É justamente fazer essa puxada, tá? Oi? Tem terra após a caverna? Não, tem aqui para sair. Tem para sair. Dentro e para sair. Né? Tanto interno quanto externo. Mas a saída aqui não. Terra após a saída? Não. Não. Aqui é para ele o processo final. Tá? Vamos para o Matrix agora. Vocês entenderam o enredo todo mundo vai para casa, esse vídeo vai ter aquela fila, né? Todo mundo vai querer pegar o vídeo para ver de novo. Então, assim, só fazendo algumas analogias primeiro, né? Os nomes são interessantes, né? Ninguém escolhe um nome à toa, já reparou? Até eu falo, não, vamos botar um nome simples, vamos botar um nome tal. Aqui os nomes, todos eles são muito significativos, né? Se a gente pegar os três principais aqui, a gente tem o Neo, né? Que é uma troca de One, que é o Uno, né? Que vai ser o escolhido. Então, Neo e One, né? Você faz uma troca. E o nome dele é Thomas Anderson, não é isso? É Mr. Anderson, né? Que ele fala. Esse nome Anderson, ele significa o filho dos homens. Ele tem uma ideia muito de redenção parecida com a cristã, certo? E Thomas, a gente pode colocar como Tomé. Não tem São Tomé? Tem que ver para crer.
é a cara dele, né? Não? É o São Tomé todinho. Fala, eu quero ver que negócio é esse, né? Eu vou pagar para ver o que é. Então, o nome do Neo, né, tanto na Matrix, que é quem quer ver o que está acontecendo, quanto fora da Matrix, que é o escolhido, né, ele já tem todo um símbolo. A Trinity, né, ela entra com a Trindade, o nome dela fala do 3, e o 3 é um elemento extremamente interessante em todas as tradições, normalmente associado à espiritualidade, e dentro de todas as religiões você tem as trindades, né, Pai, Filho e Espírito Santo, Osíris, Ísis e Horus, Brahma, Vishnu e Shiva, né? Toda a tradição tem 3 deuses principais. Você escolhe para mim quem é que fecha. Eu gostaria, na discussão anterior, de enfatizar que tanto o filme quanto a República são obras de arte. A obra de arte, ela transcende a intenção, o autor. Apesar do filme Matrix estar inserido em todo um contexto hollywoodiano, começa na Segunda Guerra Mundial, como cinema propaganda, contra o Hitler, etc. Até começa de uma forma nobre, depois se converte no que se converteu ao Hollywood, hoje já está em processo de decadência. A gente não pode esquecer que esses filmes, assim como a própria República, que também na política tem o seu caráter ideológico no período de Atenas, Platão também não escreveu a República apenas na exaltação, ele tem toda uma intenção quando ele escreve a República. Assim como a Matrix tem toda uma intenção, e assim como a República transcendeu as intenções do próprio Platão, Matrix também, e qualquer obra de arte, transcende também as intenções do próprio Hollywood. Recentemente eu estava comentando um filme num Cine Debate, Odisseia no Espaço, e um ouvinte interpelou, falou, mas vocês estão aí buscando chifre em cabeça de cavalo, porque isso aí é só um conto que ator Clarke fez. Eu falei, olha, realmente, é só um conto que gerou um filme, mas que ganhou uma dimensão muito além daqueles simples contos de ator Clarke, como Matrix, como a própria República. Eu penso que toda obra de arte ela tem essa dimensão. Aliás, só é obra de arte quando tem essa dimensão. Em filosofia a gente chama, são os clássicos. Sim. São os clássicos atemporais. É porque ganha essa dimensão de obra de arte que transcende todas as intenções de sua época. Isso não teria sentido a gente discutir a República escrita há 2.500 anos atrás. A mesma coisa a Matrix. Matrix só não tem 2.500 anos, como os filmes não têm. Mas eu não vejo nenhuma dificuldade, não vejo nenhuma... nas nossas conclusões, as nossas análises não coincidirem necessariamente com as intenções do autor do projeto. Há N casos que ilustram essa postura. Eu acho que ele vai conseguir andar justamente quando ele pega elementos atemporais e coloca dentro daquilo. Porque é justamente o que eu acho, é o que desperta a gente para ver de onde vem isso. Nesse ponto, quando a gente estuda Matrix e indica Matrix, é justamente para ter essa curiosidade de onde é que veio isso tudo. E aí ele se torna algo realmente possível de ser estudado. Tá? Agora, se a intenção dos diretores eram ou não eram, eles nem falam. Nunca achei nada deles falando qual foi a intenção deles em fazer o filme e por que eles escolheram essa questão do destino, do horário. Eles não falam. Então a gente vai ficar sem saber mesmo. Aí a gente vai entender. Última pergunta. Boa noite. Boa noite. Professora, eu achei super interessante quando você colocou que ele se deparava com a realidade e via algo feio, né? E eu estava pensando, é diferente daqui, né? Eu me deslumbro com a verdade que eu vejo ali. Eu vejo que não era só aquilo. Mas isso me fez pensar. Não é porque eu saí da minha caverna que eu vou encontrar uma realidade muito agradável. Eu pensei, e eu queria que você falasse sobre isso. Alguma coisa relativa a isso. Quando eu saio, não é porque eu saí da caverna que eu vou achar algo, é isso? Não é pelo fato de eu ter saído da caverna que eu necessariamente vou encontrar algo que seja... Tudo bem, eu vou ter as pílulas, eu vou ter a escolha. É a diferença, né? Eu acho. É que eu pulei uma parte do vídeo que talvez seja a sua resposta. Talvez. Que é o seguinte, quando ele sai da caverna, não é assim, querida, cheguei. Né? Não é assim. O que ele fala? Ele não usava o corpo, ele não usava os músculos, então todo movimento dói muito.
quando ele chega do lado de fora, ele não consegue abrir os olhos, porque dói, né? Ele não está acostumado com a claridade. Então ele fica de olhos fechados durante o dia, só abre durante a noite, que é onde vem a luz da lua, que é mais suave. E ele vai acostumando os olhos à luz do sol, né? E até que em determinado momento, depois de toda essa adaptação, né, que não é fácil, e aí eu posso estar vendo a realidade como algo ruim, porque é uma luz que está me causando dor, né, que está me cegando. Até ele passar dessa fase, se acostumar e conseguir abrir os olhos, ali ele sofre. Depois é que ele enxerga. Então, assim, na hora que sai, não é assim, estou pronto, né? Você ainda tem que se adaptar para conseguir enxergar. Então, tem essa fase que talvez seja essa sua pergunta, né? Não quer dizer que eu saí e está tudo resolvido. Não, eu saí, agora eu tenho que me adaptar a uma nova realidade. Eu tenho que refazer os meus conceitos, eu tenho que refazer minhas relações, eu tenho que agora colocar um elemento que eu não conhecia dentro da minha vida e absorver isso. Então, você tem que adaptar a sua realidade toda, né? Quando esse elemento novo chega. Então, pode não ser agradável essa etapa, talvez ela nos dê muito medo, né, e que a gente veja coisa muito negativa, justamente essa adaptação. Agora, não se coloca que é fácil. Em geral, esse tipo de metáfora, né, ela nunca vai falar assim, olha, é fácil, é simples, vai dar certo, eu garanto para você, vai ser tudo muito bom, você vai adorar. Você... Normalmente não é. Normalmente a pessoa vai ser mais realista com o negócio, né? Então, coisa muito prontinha, certinha, receitinha de bolo, né, externa, e uma ideia de que vai ser tudo muito fácil, em geral, são pontos que a gente deve tomar bastante cuidado. Bastante cuidado. Tá? A gente tem que ter escolha, né, que ele falava, e no filme aparece o tempo todo. A gente tem que ter escolha porque a resposta ela é individual mesmo. A gente vai ter que dar, vai ter que construir. Tá bom? Gente, então eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês. Magui, desejo sucesso em todo o projeto, né? Que a gente esteja aqui prestigiando e participando, porque espaços como esse... Sim, a gente deixou o material de divulgação, né, nas cadeiras. Quem quiser, a Alba está aqui também. Se quiser alguma informação a mais sobre os cursos que a gente tem, né, o local... É uma escola de filosofia internacional. Nova Acrópole está presente em mais de 50 países pelo mundo todo, em praticamente todos os estados do Brasil. E aqui em Fortaleza a gente trabalha a filosofia já há 9 anos. A gente está indo para uma década aí trabalhando filosofia. E a ideia é fazer como a Magui falou, né? A gente quer ver se a gente desenvolve esse gostinho para sair da caverna, né? Que é o objetivo da filosofia, tentar fazer essa saída. E aí Nova Acrópole propõe, então, o curso de Filosofia Maneira Clássica, que é a principal atividade que a gente tem, onde, inclusive, a República é um dos livros que a gente estuda durante o curso. Né? Então, quem tiver interesse, pode deixar o e-mail com a gente manda uma lá direto para que vocês estejam sempre sabendo o que vai acontecer e possam participar aí de todas as nossas atividades. Certo? Então... Oi? Tá bom. Você tem... Pronto, aí a Magui então vai passar o e-mail de vocês, a gente cadastra na nossa mala direto para que vocês recebam sempre a programação da Nova Acrópole, tá? Espero vê-los mais vezes, tanto aqui quanto na Nova Acrópole. Eu desejo sucesso no projeto do Café Filosofia. Ok, olha que coisa linda, romântica. Olha só, a nossa ideia é fazer uma palestra por mês, trazendo pessoas de fora. Nós temos, durante o ano, 2 nomes internacionais. Nós temos pessoas do sul do país. Nós vamos intercalar, gente daqui e gente de fora. Não adianta nada um esforço para a gente criar um espaço se vocês não estiverem dispostos a comparecer. Então, eu espero que vocês digam que foi bom para as outras pessoas. A gente vai mandar um e-mail para convidar para a próxima palestra de abril. E o importante também é que vocês possam divulgar isso para a gente, né? E consultar. Nós temos um site www.caféfilosóficocearense.com.br. Esse vídeo
ele vai, todos os palestrantes vocês vão poder assistir através do Café Filosófico, e a partir do mês de abril, o café, a exemplo do sul do país, ele vai ser televisionado, vai ser um programa de televisão no jornal, na TV O Povo. Então, assim, está crescendo, né? A Renata está plantando junto com a gente essa ideia do pensar. Outras pessoas já nos procuraram para que a gente monte café filosófico também nos bairros de periferia, porque é importante que a gente plante essa sementinha em todas as comunidades, em favelas, de tal forma que as pessoas comecem a ver as suas correntes e comecem a não gostar delas e optem por refletir um mundo melhor. E assim a gente vai agradecer a todos vocês. Eu vou pedir de novo o doutor Josimar, que foi quem, ele lançou a ideia e eu concretizei, né? E o Amari também, que foi embora, teve um chamado urgente. Mas assim, do fundo do meu coração, muito obrigada.